Você já se perguntou quem realmente está no comando da sua vida? Não. Não é você. Não são seus pais, nem seus líderes. É um imperador invisível, silencioso, frio, que dita o que você vê, o que você compra, o que você sente. O nome dele? Algoritmo. Você acorda, desbloqueia o celular e a primeira decisão do seu dia já não é sua. O que assistir, o que ler, o que pensar. Tudo cuidadosamente curado para você. Mas curado por quem? E com que propósito? A inteligência artificial se disfarça de assistente, mas age como senhor. Ela não grita, ela sussurra. E esses sussurros moldam suas ideias, suas opiniões e até suas escolhas morais. Marco Aurélio, imperador romano e último dos 5 bons imperadores, escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Imagine o que ele diria se soubesse que hoje nossas perspectivas são moldadas não pela razão, mas por cálculos probabilísticos que priorizam o vício, o clique, a permanência. Você não vive mais numa democracia da mente. Você vive sob um império algorítmico. E esse império não tem rosto, não tem valores, não tem virtudes. Só tem metas, engajamento, eficiência, lucro. O perigo não é a IA se tornar consciente, é ela se tornar invisível. Porque quanto mais ela opera sem ser questionada, mais poder ela acumula. E como ensinava o estoicismo, o que não é examinado nos escraviza. Este é o novo campo de batalha, não nas arenas, mas nas telas, na mente, na alma. A pergunta agora é: você vai viver como cidadão de um império digital ou como um estoico moderno que ousa recuperar o controle? Se esse tema ressoa com você, já deixa seu like. É um sinal silencioso de que está pronto para ir além das aparências. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora para receber mais reflexões profundas que vão cutucar o que poucos têm coragem de encarar. O viés oculto, quando a máquina espelha nossas sombras. Imagine estar diante de um tribunal, mas não há juiz, não há júri, e você sequer sabe que está sendo julgado. A sentença, no entanto, já foi proferida. Seu currículo foi rejeitado, seu empréstimo negado, seu conteúdo enterrado nas profundezas do algoritmo. A razão, um viés, escondido, invisível, implacável. A inteligência artificial, essa entidade que muitos acreditam ser imparcial, é na verdade um espelho torto do mundo que a criou. Ela carrega nossos preconceitos, amplifica nossas distorções e toma decisões que afetam vidas sem nunca ter conhecido um rosto. Epicteto ensinava: não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Mas e se essa interpretação estiver sendo feita por códigos, por dados enviesados, por uma máquina treinada para reforçar aquilo que já é desigual? Não se trata apenas de tecnologia, se trata de justiça, de dignidade, de humanidade. O problema não é a IA julgar, é ela julgar com base em verdades distorcidas, estatísticas viciadas e intenções invisíveis. E o mais perigoso, ninguém se responsabiliza. No estoicismo, aprendemos que devemos questionar nossas crenças mais profundas, desconfiar da primeira impressão, buscar a razão além da aparência. Mas hoje, quantas pessoas questionam as decisões de uma IA? Quantas têm coragem de perguntar: quem programou essa resposta? De onde vieram esses dados? Por que essa escolha foi feita e não outra? Vivemos um novo julgamento, sem juízes, sem apelação e muitas vezes sem consciência. Mas o estoico moderno precisa ser o dissidente, aquele que olha além da interface, que confronta o viés, que exige transparência, porque a justiça começa quando alguém ousa perguntar.
Essa decisão é racional ou apenas repetição inconsciente de um mundo doente? Epicteto e a programação da alma. Eles nos prometeram neutralidade. Nos disseram que os algoritmos não têm preferências, que a máquina apenas calcula, que a IA apenas reflete dados, sem intenção, sem emoção, sem inclinação. Mas o estoico não acredita em promessas fáceis. Ele sabe que toda ferramenta carrega a mão de quem a forjou e que até o código mais limpo pode esconder sujeiras ancestrais. A verdade, a tecnologia escolhe lados, todos os dias. O feed que você vê, a música que você ouve, as oportunidades que você recebe, ou nunca saberá que existiram. Por trás da aparente imparcialidade, há decisões invisíveis moldando seu mundo. Quem merece destaque, quem será silenciado, quem é relevante e quem é descartável. Sêneca dizia: muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade, mas o sofrimento agora é real, porque a imaginação das máquinas foi construída com nossos piores preconceitos. O algoritmo não é neutro, ele apenas esconde melhor seus juízos. Ele aprende com um mundo doente e devolve esse mundo em alta definição, em tempo real, com eficiência brutal. E o mais irônico, quanto mais acreditamos que a IA é justa, mais poder ela ganha para ser injusta, sem oposição. O estoico, no entanto, jamais se curva ao conforto da ignorância. Ele questiona, ele busca a essência por trás da aparência. Ele sabe que a verdadeira liberdade só nasce quando enxergamos as correntes invisíveis. Portanto, não se iluda. A tecnologia não está do seu lado. Ela está do lado de quem a alimenta. E se você não for consciente, não for vigilante, não for crítico, será apenas mais uma peça nesse sistema cego que sorri enquanto te empurra para fora do jogo. Transparência e responsabilidade. A virtude estoica no código. Na Roma antiga, Marco Aurélio escrevia em silêncio, longe dos aplausos, guiado por um princípio inegociável: viver de forma virtuosa, mesmo que ninguém esteja olhando. Hoje, no mundo das máquinas e das decisões automatizadas, esse princípio foi esquecido. Empresas constroem sistemas opacos, governos adotam algoritmos que nem entendem, e milhões de pessoas são afetadas por decisões que jamais poderão questionar. Por quê? Porque o código virou oráculo, porque a tela virou véu, porque a complexidade virou desculpa para esconder a verdade. Mas o estoico não se esconde. Ele entende que a virtude não está na perfeição do sistema, está na disposição de ser transparente, de assumir responsabilidade, de dizer: fomos nós que construímos isso. E se isso fere, se isso exclui, se isso oprime, é nossa culpa e é nossa tarefa corrigir. Transparência não é mostrar o que convém, é expor o que é desconfortável. É ter a coragem de revelar como os dados foram escolhidos, quais vieses foram herdados e quais decisões humanas foram camufladas de neutralidade tecnológica. Epicteto dizia: o que está fora do nosso controle não nos pertence, mas a maneira como agimos diante disso, sim. E agir com retidão exige clareza, exige que os engenheiros, os líderes, os criadores dessas máquinas se vejam como guardiões de algo maior que lucros. Eles são guardiões da confiança pública, da equidade, do futuro. Responsabilidade no estoicismo é não terceirizar culpas. É dizer: se essa IA está errada, é porque eu errei. Se ela machuca, é porque eu permiti. Portanto, enquanto o mundo tenta esconder-se atrás da complexidade, o estoico levanta a mão e diz: eu assumo.
porque quem cultiva a virtude não teme ser visto por inteiro, nem mesmo pelo olhar implacável das próprias criações. Escolhas algorítmicas, consequências humanas, a responsabilidade invisível. Cada linha de código é uma escolha, e cada escolha um eco. Eco que atravessa telas, atravessa fronteiras, atravessa vidas, sem pedir permissão. Alguém programou, alguém decidiu o peso de cada variável, alguém definiu o que o sistema valoriza e o que ele ignora. Mas quem sente as consequências raramente foi quem decidiu. A IA recusa um empréstimo, demite silenciosamente, remove rostos de uma imagem, filtra candidatos por sobrenome, silencia vozes, prioriza outras e ninguém assume. Foi o algoritmo, foi a IA, foi o sistema, mas o estoico não aceita o conforto da impessoalidade. Ele sabe que o mal se espalha quando a responsabilidade se dissolve. Epicteto nos alerta. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Mas e quando essa opinião não é sua? Quando ela vem codificada, disfarçada de eficiência? As máquinas são ferramentas, mas quem as molda são humanos. E o que fazemos com elas, ou deixamos de fazer, diz muito mais sobre nós do que sobre qualquer avanço tecnológico. A responsabilidade invisível é a mais perigosa, porque ela permite injustiças limpas, permite que tragédias aconteçam sem culpados, sem nome, sem rosto. Mas o estoico sabe que toda ação tem um peso moral, mesmo quando mediada por máquinas, principalmente quando mediada por máquinas. Porque quando as consequências atingem pessoas reais, com histórias reais, com dores reais, não existe neutralidade que justifique. Não existe avanço que perdoe. Portanto, se você constrói o sistema, mantenha o rosto descoberto. Se você treina o modelo, prepare-se para encarar o impacto. E se você acredita que pode automatizar o mundo sem considerar a alma humana, então talvez o que está faltando não é inteligência, é caráter, a sabedoria do limite. Porque nem tudo que a IA pode fazer deve ser feito. Vivemos na era do possível. A inteligência artificial pode criar rostos que nunca existiram, prever comportamentos antes mesmo de você agir, escrever discursos, manipular emoções, simular vozes. E ainda assim, ninguém para perguntar: deveríamos? A obsessão pelo poder técnico criou uma geração de aprendizes de feiticeiro. Eles dominam os feitiços, mas ignoram as maldições. Sabem como ativar o sistema, mas não consideram a ética do impacto. Para os estoicos, o poder sem sabedoria é autodestruição, porque onde não há limites internos, o mundo externo desaba. E hoje, essa verdade retorna com força brutal. Nem tudo que a IA pode fazer deve ser feito, porque o simples fato de algo ser possível não o torna moral, não o torna necessário, não o torna justo. O estoico entende que o critério supremo de uma ação não é sua eficácia, mas sua virtude. Você pode manipular emoções com um clique, sim, mas está disposto a viver com as consequências de um mundo onde ninguém mais sabe o que é real? Você pode automatizar julgamentos, diagnósticos, decisões sobre vidas humanas? Sim, mas quando errar, porque vai errar, terá coragem de dizer que foi por arrogância, não por falha técnica? Sêneca dizia: a pressa é inimiga da perfeição, mas é o orgulho que destrói a razão. E é exatamente isso. Estamos apressados e orgulhosos, correndo para ver quem chega primeiro, esquecendo de perguntar para onde estamos indo. O estoicismo nos lembra de que o verdadeiro poder é autodomínio, é saber parar, dizer não, delimitar a ação,
mesmo quando todos ao redor gritam avance. Porque o limite não é fraqueza, é sabedoria, é maturidade, é a consciência de que toda escolha técnica carrega um peso moral. E se não há ninguém disposto a dizer basta, talvez seja a hora de voltarmos à filosofia, à virtude, ao silêncio que precede a escolha certa.